Eu sou Cris Mafra e esse é o meu ponto de vista e não a verdade absoluta. Então, hoje eu vi um vídeo explicando sobre uma ferramenta do Access que se chama IPOV, se eu não me engano, Interesting Point of View. Então, interessante ponto de vista. É uma ferramenta que eu amo usar, especialmente quando eu estou muito assim, eu quero matar alguém, porque essa pessoa não está tendo o mesmo interessante ponto de vista que eu estou tendo. Então, essa ferramenta é bem fácil, simples de usar, é só realmente você falar interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Isso ali já traz uma leveza completa. Então, você também pode brincar com isso. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, que a pessoa tem esse ponto de vista, né? Ou interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, que eu estou certa sobre algo que uma outra pessoa está pensando que eu estou errada, não pensando que tem um interessante ponto de vista que eu estou errada. É tudo um interessante ponto de vista. E quando você tem esse interessante ponto de vista, você tira, eu digo sempre, o vento das velas. O barco não vai mais para frente. Não tem como entrar em conflito, né? Quando alguém fala alguma coisa que você não está de acordo, e eu uso muito, apesar de não, vamos dizer, de ser aconselhável não usar essa, essa ferramenta com pessoas que não são do Access, que a gente olha assim e fala assim, interessante ponto de vista, mas eu ainda uso, eu gosto de usar ela, não tanto como um interessante ponto de vista, eu falo, interessante, né? Interessante essa tua opinião, né? É interessante, porque o interessante, ele não sabe se eu estou de acordo ou se eu não estou de acordo com o que ele está pensando. E isso faz ele pensar também, né? Tipo, ok. O que eu posso estar aqui? O que eu posso estar falando aqui? Qual é a minha contribuição? Porque se eu entrar, vamos dizer, se eu estiver de acordo com uma coisa, a coisa cresce. Se eu não estiver de acordo, se eu estiver contra, a coisa vai crescer assim ou assado. Então, indo pro interessante ponto de vista, mas também com aquela energia atrás daquilo. Não aquela coisa assim, interessante ponto de vista. Não, realmente numa energia de ser um interessante ponto de vista, de dar a possibilidade do outro ter um ponto de vista, de não ser contra ou a favor. Então, assim, uau! Especialmente nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Que eu não tenho muito. Vamos dizer assim, eu estou de acordo com várias coisas que estão acontecendo. Né? Realmente aquilo me traz assim o meu limite da paciência de certas, vamos dizer assim, níveis de consciência de pessoas, porque no meu interessante ponto de vista, ela vem do medo. E o que o medo está criando? E daí, de novo, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, que a pessoa está criando esse ponto de um ponto de vista de medo. Olha a brincadeira. Então, assim, eu estou com esse interessante ponto de vista me dando espaço também de não entrar num conflito com uma pessoa que talvez eu goste dessa pessoa, né? E eu também não estou dando espaço para essa pessoa entrar em conflito comigo, para dizer assim, não, você tá errada, Cris. A coisa tá feia. Ela tá pegando fogo. Gente, é medo. É meu interessante ponto de vista. Como eu falo sempre, né? Meu ponto de vista e não a verdade absoluta. Então, todo mundo pode ter um interessante ponto de vista. Mas não só para os outros, né? Que você assim, tipo, eu não estou de acordo com ele. Mas assim, tendo assim para mim, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que ele está errado. Eu não estou falando assim, interessante ponto de vista que ele está errado. Também posso usar. Mas assim, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que essa pessoa está errada. Então, as coisas ficam mais leves. Eu também não dou vento para minha vela, para minha, vamos dizer assim, para dar espaço de algo, vamos dizer, de uma coisa que não seja contribuição crescer, né? Interessante. E o que eu uso realmente, como também eu já estou falando no meu canal, meu ponto de vista e não a verdade absoluta, é que eu dou espaço para todo mundo, né? Para todo mundo crescer. Então, assim, qual a contribuição nisso?
E ver também, talvez assim, com esse interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista, você também aprende o que a outra pessoa tá querendo dizer com ela, da onde que a outra pessoa está criando aquilo ali, da onde a outra pessoa, em que nível de consciência a outra pessoa está criando o que está acontecendo na vida dela. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E quais são os teus interessantes pontos de vista sobre os meus interessantes pontos de vista? É uma brincadeira! Como pode ser mais divertido? Bom brincar com essa ferramenta? Um ótimo dia!